Muito bem, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Apollon. Nós estamos aqui para comentar comentários, fazer mais um vídeo resposta, portanto, a comentários que vocês deixaram aí no meu último vídeo. Inclusive teve um rapaz aí que foi lá no meu outro canal de games para fazer um comentário que talvez ele tenha feito aqui, eu não tenha visto. Enfim, eu respondi lá, mas que eu vou fazer um vídeo respondendo também. Então, às vezes vocês mandam mensagens e, como eu falo, eu gosto de tentar responder, embora não seja sempre possível. Vocês sabem que demora também um bom tempo para que eu faça isso, mas aqui estamos. Então, no último vídeo, o nosso companheiro aqui, Marcos, deixou uma mensagem dizendo que agora, dia 11, então, portanto, daqui uma semana praticamente, ele vai começar a fazer o curso de economia em uma universidade federal. E ele diz que é um curso que ele quer muito e pergunta se eu tenho alguma dica de como se manter racional e não se tornar um esquerdista lá dentro. E pergunta qual a minha opinião sobre o canal Ideias Radicais. Bom, minha opinião sobre o canal Ideias Radicais agora não vai importar muito. Mas quanto ao outro ponto, como eu falei que ia fazer um vídeo aqui, vamos fazer algumas considerações. Não que eu vá fazer um guia prático de como se portar em uma universidade federal, sendo você uma pessoa normal e tudo. Não é esse o ponto, até porque eu vou ressaltar bastante que vai depender, acho, bastante da sua personalidade. Isso vai acabar determinando o caminho que você vai seguir e a estratégia que você vai adotar para fazer isso, digamos assim. Mas antes de eu começar a expor a minha opinião e contar um pouco da minha experiência, por que não? Vamos ressaltar aqui um comentário do outro cara que te respondeu até aqui também, que foi o André. Ele diz assim, ó: cara, eu também faço economia numa universidade estadual. O conselho que lhe dou é simplesmente ficar na sua. Não vá muito longe em discussões políticas com professores de esquerda, pois, além de não valer a pena pelo brio da discussão, você pode sofrer injustiça se o professor não tiver o mínimo bom senso. Você vai ter que aprender a conviver, caso tenha dificuldade, com pessoas que pensam o oposto de você. Eu sugiro que use isto a seu favor. Preste atenção nos argumentos que embasam a doutrina esquerdista, que quase sempre tem Karl Marx como mediador das ideias, e não se espante quando perceber e vivenciar na prática o quão contraditórios eles são. Até aqui me parece verdadeiro, né? No fim das contas, você vai ficar mais de direita, se é que você é agora, né, do que antes. Portanto, não se preocupe em virar de esquerda. Acho que ninguém de direita de verdade muda suas crenças sobre qualquer influência. Sobre essa última parte, depois eu vou fazer um comentário também. Mas vamos lá, ó. Essa sugestão, esse caminho que o André está dando aqui, de você se manter low profile, né? Aquele termo que a gente usa para o cara que passa meio despercebido, fica ali na sua, não se envolve muito, finge que não está acontecendo nada, né? Abstrai aquele monte de lorota, aquelas pessoas fazendo aquele monte de bobagem que esse pessoal de faculdades humanas adora fazer. Então, você pode fingir que não está acontecendo nada, faz lá suas provas, passa nas matérias, consegue o diploma, que às vezes é só o objetivo mesmo. E, enfim, sai lá numa boa, você vai sobreviver à universidade estadual desse jeito. Porém, como eu disse anteriormente, eu acho que vai depender um pouco da sua personalidade. Para mim, essa estratégia aqui não serviu muito, ou não serviria. Eu fui para um caminho contrário nessa questão, que foi o caminho do enfrentamento. Eu dei a cara para bater ali, discutir com um monte de gente, claro, sem porradaria, né? Sem gritar com ninguém, apenas, claro, às vezes com um pouco de zombaria, isso sim. Às vezes a gente não consegue não rir das idiotices que a gente vê ao nosso redor, né? Fica impossível não satirizar a situação, não fazer ironias, e tratar as pessoas com um certo sarcasmo. Mas eu acho que o caminho de enfrentamento vai depender um pouco de você. Primeiro, não conseguir engolir muito essas coisas, que é o meu caso, por exemplo. Eu não me dava bem em ver essas aberrações. Outro caminho possível que vai te levar para o enfrentamento é você sentir que de alguma forma pode ajudar a trazer outros pontos de vista para as discussões. Então eu fazia bastante isso, eu gostava de chamar pessoas, mas em particular, não tanto em público, embora eu tivesse até um plano pessoal de fazer um grupo de estudos de escola austríaca lá dentro da faculdade, mas acabei não fazendo porque eu percebi que eu não sou um cara tão paciente assim e isso exigiria um certo tempo a mais da minha pessoa que eu talvez não estivesse disposto ali. Eu só ficou nas ideias, eu acabei não concretizando isso. Mas, muito no individual, quando eu via que alguma pessoa estava meio, sabe, esse assunto está meio estranho, eu não sei se eu concordo muito com isso, eu chamei muitas pessoas para conversar, expus diversas ideias, diversos pontos, falei, olha, existem outros autores aqui que você pode conhecer, que vão tratar desse assunto também, uma abordagem completamente diferente. Disso eu fiz bastante e às vezes também houve confronto com professores, da minha parte eu fiz isso também. Nessa parte de confronto com professores, eu encarei diferentes reações por parte deles.
porque isso também depende da personalidade do professor. Então, eu lembro de um caso específico de uma professora que, quando ela foi confrontada, ela era bem esquerdista, né? Mas quando ela foi confrontada com um diferente, que até então ela só ouvia amém para tudo que ela dizia, ao invés dela ficar brava comigo, ao invés dela me reprovar ou fazer alguma coisa do tipo, ela parece que eu ganhei a admiração dela. Foi uma coisa até bem engraçada, né? Ela passou a me respeitar desde então, me tratava bem, às vezes ela me chamava para conversar alguns assuntos, eu não sei o quanto disso era verdadeiro, ou podia ser só fingimento também, não sei. Tem que perguntar para ela, mas em um caso, a professora meio que recuou e, opa, tem alguém aqui que sabe discutir essas coisas. E não foi tão ruim. Mas em outro caso, tem um outro professor lá que esse cara era realmente insuportável. É um cara que falou as maiores lorotas que eu já ouvi na minha vida universitária, eu acho que vieram da boca dele. Ele era um marxista, assim, daqueles tarados pelo marxismo, né? E não gostava de homens, inclusive, era uma coisa engraçada, porque dentro nesse conjunto, nesse bolo revolucionário que ele tinha fermentando dentro de si, ele tinha também muito forte a questão de que os homens são pessoas ruins e as mulheres são deusas sacrossantas. Então, na cabeça dele... Então era muito curioso, porque a gente fazia provas, né? Todo mundo fazia provas, as mulheres sempre tiravam... A média de nota das mulheres era assim... Era o dobro, o triplo dos homens. Literalmente, porque os homens tiravam 2, às vezes 2,5, e as mulheres tiravam 6, 7. E aí você pensa, bom, quer dizer que essas meninas deviam ser excelentes estudantes, excelentes alunas, né? Pode ser, é uma possibilidade. Mas essa mesma discrepância nas notas não se verificava em nenhuma outra matéria, só na matéria dele. Coincidência ou não, depois você acabava vendo foto dele com meninas da faculdade por aí, enfim, pode ser uma grande coincidência. Ou não. Mas você vai encontrar também esse tipo de professor. Esse tipo de cara, se ele quiser te prejudicar e se ele tivesse poder para isso, provavelmente irá fazê-lo. Então, se você identificar isso logo de cara, acho que vale a pena a estratégia do low profile. A não ser que você tenha muita banca mesmo, que você tenha muita moral e muita bagagem para destronar o cara diariamente, em todas as oportunidades em que ele quiser te prejudicar, né? Aliás, eu não vou contar muitas histórias desse professor, valeria ser um vídeo só para isso, mas a quantidade de bobagens e falta de profissionalismo que esse sujeito tinha. Eu lembro uma vez que ele marcou de fazer uma... Acho que era uma vista da prova, né? Isso, era uma vista da prova, porque depois que ele dava a prova, ele não entregava a prova de volta nunca mais. Você fazia a prova em fevereiro, você queria saber a nota em junho, ele ainda não sabia, porque acho que ele não tinha corrigido. Então, depois de meses e meses sem entregar a prova, sem dizer as notas, ele falou, não, mas pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um dia aqui para vocês virem ver a prova, né, corrigida. Aí ele marcou um horário, eu fui um dos caras que foi para ver a prova e ele não estava lá, ele simplesmente não apareceu no dia, enfim, era um completo xarope. Dá uma mapeada no terreno, né? Verifica, fica no começo na sua, observando e vê se tem professor mal intencionado ali, aí você com certeza vai lidar com ele de uma maneira diferente. E vale ressaltar, nem todos, tá? Estão mal intencionados. E quanto à outra parte final aqui que o André deixou no comentário, né? Que acho que, dizendo que você vai ficar mais de direita ainda, e que nenhum direitista de verdade muda suas crenças, vamos dividir isso aqui um pouco. Essa parte de você ficar mais direitista ainda faz algum sentido até, porque de fato, quando você for exposto às discussões e aos argumentos esquerdistas, você muito provavelmente, se é um cara que gosta de entender mais as coisas, você vai buscar contrapontos, você vai buscar alguma consistência entre argumentos, você vai procurar argumentos que se conversem, né, entre si, mantenham uma unidade coesa de base epistemológica, produzam um conhecimento mais holístico sobre as coisas. Então, nisso o esquerdismo é muito prejudicado, ele sozinho ele vai desmoronando, ele vai desmanchando. Então, de fato, você talvez se convença mais de ideias anticomunistas ao conviver com elas, porque, primeiro, você vai ficar exposto a toda a hipocrisia esquerdista dia e noite lá na sua universidade, e segundo, que talvez você busque mais autores fora disso, exatamente para ter argumentos contra, e aí isso te convença mais. Então é possível essa possibilidade que ele colocou aqui. Agora, quanto a essa segunda parte, né? Acho que ninguém de direita de verdade muda suas crenças. Até certo ponto isso aqui está certo, se a gente restringir a frase ao seu conteúdo literal. Ou seja, interpretar, dar um significado fechado para isso aqui. Nenhum direitista de verdade, lembrando que de verdade aqui é subjetivo, vai mudar a sua posição sobre qualquer influência porque ele não tem alternativa. É uma questão muito simples. Você vai trocar as suas ideias antirrevolucionárias pelo quê? Né? Não há pelo que ser substituído, então você acaba não mudando mesmo.
As suas ideias antirrevolucionárias geralmente estão pautadas exatamente na destruição, na desconstrução da narrativa esquerdista. Então, de fato, isso se mantém assim. Então a gente pode entender essa frase no seguinte sentido: as pessoas que são de direita e que entendem por que são de direita, ou seja, conhecem isso, conhecem aquilo, e diante das duas possibilidades aqui, escolheram uma, dificilmente elas vão mudar mesmo. Mas algumas pessoas não sabem por que são de direita. Só são porque às vezes ouviram, assim como muitos esquerdistas, a maioria deles não sabe por que são de esquerda. Simplesmente eles ouviram alguma coisa ali, tem que ser, poxa, será que é assim? Aí entram no discurso, levam para frente, sem fazer a menor ideia do que defendem, sem nunca terem parado para pensar no assunto necessariamente. E aqui a gente entra numa parte, porque eu já vi muita gente entrando na faculdade, muita gente que era absolutamente normal antes disso, ou seja, uma pessoa que convivia bem com os pais, que não tinha problemas de autoestima, que, sabe, tinha planos para o futuro, que praticava esportes, levava uma vida um pouco mais saudável, não sei o quê, entra na faculdade e vira um completo oposto. Eu já vi casos assim. Então a pessoa perde a autoestima, fica deprimida, passa a brigar com os pais, passa a achar que o mundo inteiro está oprimindo, a pessoa começa a se sentir ofendida com tudo, começa a reproduzir aqueles discursos que ela escuta na faculdade, né? Aquelas pessoas que cortam o cabelo, corta assim só metade do cabelo, deixa a outra metade, pinta de roxo, de verde, começa a fazer uma par de bobagem aí. Enfim, resumindo, começa a chorar no banho, né? Acho que esse é o termo que o pessoal usa. Então já vi muito disso acontecer. Por que isso acontece? Vamos lembrar do nosso professor Olavo de Carvalho. Quando ele está falando um pouco sobre a formação da nossa personalidade, da nossa consciência, né? A nossa autoconsciência, inclusive, às vezes ele fala de um processo ali de substituição do contato direto com o real, da sua experiência efetiva da realidade, pela experiência de grupo, pela experiência tribal. Às vezes acontece, é um fenômeno talvez antropológico, nós possamos dizer. Às vezes a pessoa ela abre mão das suas crenças, abre mão dos seus valores, abre mão daquilo que ela está vendo através da sua experiência sensorial mesmo, sentindo, né? Portanto, eu falei vendo, mas, enfim, pode ser ouvindo, ou vocês entenderam. Através da sua experiência sensorial, você está recebendo estímulos que às vezes são negados por uma espécie de dissonância cognitiva para que você se conforme com um discurso. Discurso esse que se enquadra num grupo, se enquadra numa tribo e te faz ser aceito por essa comunidade. Te dá uma experiência de pertencimento de grupo, te dá uma experiência de fazer parte, de ser acolhido por uma comunidade e, enfim, ser parte da galera. Isso na faculdade eu vejo que é muito presente. Muitas das pessoas que eu falei que são esquerdistas e não sabem por que ou são nessas condições. Ou seja, o cara ele não tem muito ideais sobre isso ou aquilo, ele nunca estudou o movimento revolucionário, nunca estudou os seus críticos, nunca estudou coisa nenhuma. Mas ele entra ali numa faculdade que já tem um grupo organizado, né, um grupo estudantil, um diretório acadêmico, não sei o quê, que já está com aquela retórica bem afiada de discurso de luta de classes, marxismo, revolução. E aí a pessoa, para se enturmar, para fazer amigos, acaba se enquadrando. Não, talvez isso seja assim mesmo. Poxa vida, o pessoal aqui todo está defendendo, sei lá, está defendendo o direito do não sei o quê. Então, poxa, eu acho que eu defendo também. As pessoas defendem o direito de que os criminosos jamais sejam presos, porque eles são vítimas da sociedade. Poxa, se eu concordar com esse discurso, eu faço parte do grupo aqui também. Eu vou ser chamado para a cervejada que vai ter uma festinha lá na República. Eles vão me chamar para essa festinha, enquanto se você for contrário a essas ideias idiotas, aí você é potencialmente um fascista, né? Que é a única coisa que eles vão saber te chamar, no fim das contas. Eles não sabem o que é isso, mas você já ouviu por aí, né? Que fascismo é um adjetivo que na cabeça do esquerdista representa tudo aquilo que eu não gosto. Tudo aquilo que eu não gosto igual ao fascismo. No dicionário de sinônimos da esquerda está descrito assim. Então, talvez já esqueçam de te chamar para uma festa, já não queiram você na rodinha lá de amigos, não sei o quê. Por quê? Porque você defende uma aberração, por exemplo, como sei lá, que as pessoas tenham propriedade privada dos meios de produção, por exemplo. Olha que coisa absurda, né? Como pode um ser humano como você defender uma atrocidade dessa em plena luz do dia, né? Mas isso não é possível. Pode ser que você ache que, por exemplo, indivíduos têm ideias e não classes. Isso é um pensamento completamente subversivo. Você é um reacionário, um ultraconservador, ultra neoliberal da extrema direita.
né? Você que acredita em individualismo metodológico, nossa, você está totalmente deslocado do nosso grupo aqui, que é descolado, é um grupo de pessoas legais que querem o bem da humanidade. Nós somos incapazes de tratar bem um ao outro, mas nós amamos a humanidade, porque a humanidade é só uma abstração, uma ideia. Claro que tudo que eu estou falando aqui é uma ironia, né? Mas então, o que eu quero dizer é que algumas pessoas se rendem a esses discursos e para não se sentirem excluídas e, portanto, se sentirem aceitas e acolhidas num grupo, acabam meio que passivamente se enquadrando nesse grupo revolucionário, nessas ideias de esquerda. E acaba então virando um esquerdista que não sabe porque é esquerdista, ele só estava num grupo onde todos eram, e de repente ele passou a ser porque aquilo gerava uma boa convivência. O experimento que eu estava falando para vocês, lá que já tem décadas atrás, aí eu não lembro exatamente o ano, mostrava algo muito parecido com isso. Era basicamente o seguinte, eles pegavam um grupo de 9 atores e uma pessoa que estava de fato sendo testada, né? Eles colocavam lá o pessoal num ambiente com, acho que era um lápis. Pode ser que eu esteja enganado, mas acho que era um lápis. O objeto, na verdade, não vai mudar muito. E alguns desses lápis tinham o mesmo tamanho e um deles só tinha um tamanho um pouco menor, um pouco reduzido. Era um tamanho perceptivelmente menor. Qualquer um que olhasse via, não, esse lápis é menor que os outros. Só que o que eles faziam? Eles perguntavam para a pessoa, os lápis têm o mesmo tamanho? E eles colocavam os atores, que foram já combinados para fazerem isso, a dizerem que sim, os lápis tinham o mesmo tamanho. Então ficavam lá 9 pessoas concordando, sim, claro, os lápis têm o mesmo tamanho. E essa uma pessoa que estava sendo testada de fato, o que surpreende no experimento é isso, é que em vários casos a pessoa passava a concordar com o grupo. Sim, de fato, os lápis têm o mesmo tamanho. Ou seja, seus olhos estavam vendo uma coisa, mas ela estava reproduzindo um outro discurso. Por quê? Para gerar uma aceitação, não gerar conflito, não ter aquele sentimento de não estar pertencendo, não ter aquele sentimento de que só eu penso uma coisa e todo mundo pensa contrário de mim. Então, de repente, poxa, será que o mundo inteiro está louco e só eu estou errado? Será que o lápis aqui é menor? Então, algumas pessoas disseram que o lápis era de fato menor e outras disseram que não, de fato, o lápis tem o mesmo tamanho. As pessoas, por vezes, suplantam a sua própria experiência, seu contato direto com a realidade, por uma mera narrativa, né? Um mero discurso. Na faculdade a gente vê isso acontecendo. Várias pessoas entram lá, essas pessoas que não são muito idealistas de nada, entram lá e de repente são contaminadas por ideias desse tipo. Então é um fenômeno que acontece sim. Como se vacinar contra isso? Bom, nunca se fechando as ideias, né? Sempre fazer o esforço pessoal, porque isso é um esforço individual, né? De você tentar fazer um conjunto dessas ideias, ou seja, não pega essas ideias isoladamente tomadas sem qualquer contexto, porque assim às vezes a gente cai em armadilhas. O keynesianismo mesmo é uma prova, você que vai ser economista aí, o keynesianismo mesmo é uma prova disso. O keynesianismo ele tem uma verossimilhança incrível se você não confrontar as ideias entre si, se você não parar para pensar qual que é o capítulo 2 daquilo que está sendo dito. Ou seja, mas no que isso implica? Ou o que isso assume como premissa? Aí você começa a perceber as falhas desse tipo de pensamento. Mas se você só escuta algo como fluxo circular da renda, você escuta lá uma coisa como o efeito multiplicador do endividamento do Estado, que vai ser o carro-chefe da economia. Quando você começa a escutar umas coisas assim, num primeiro momento, você, nossa, poxa, faz todo sentido. E aí depois que você olha a fundo, olha nos olhos ali da teoria e para pensar, você fala, não, isso aqui não faz sentido algum, isso aqui é um cara tentando levitar, puxando a camiseta para cima, não tem o menor sentido esse negócio, né? Enfim. Então, jamais se fecha o conhecimento e mantenha o seu esforço individual. Se você tiver essa capacidade, essa resiliência de se comprometer, isso é um clichê enorme, eu nem gosto muito de falar isso, mas é aquele negócio da busca pela verdade, né? O propósito dos filósofos clássicos, de contemplar a realidade tal qual ela é, alguma coisa assim. Se você manter esse compromisso com você mesmo, você automaticamente está blindado a ideias lunáticas. Ideias sem contexto, ideias que não têm qualquer embasamento, ideias que partem de premissas falsas, etc, etc, etc. Né? Então, acho que através desse esforço individual você vai sair imune da universidade. Na minha experiência individual, eu entrei numa universidade também estatal, encontrei de tudo lá dentro. Eu fiz um grupo de resistência, digamos assim. Eu tinha um amigo, ele não pensa, a maioria das coisas ele pensa diferente de mim, inclusive, mas nós éramos duas espécies de referências, assim, os dois símbolos da extrema direita, né, lá na universidade, éramos eu e esse meu amigo. A gente até fez um grupo de discussões para
para as pessoas que pensavam diferente dos esquerdistas e tudo, e muitas pessoas olhavam torto para a gente sim. Só que é o que eu falei, é uma questão de personalidade. Eu e esse meu amigo, a gente não estava nem um pouco interessado no que as pessoas pensavam da gente, então pra gente as pessoas olharem estranho, olharem torto, dane-se simplesmente, não vai levar a lugar algum. A gente se manteve até hoje, a gente entrou e saiu imune a tudo isso, e não só saiu imune, como saiu muito mais preparado para discutir com os próprios esquerdistas, porque no meio desse processo, naturalmente, a gente foi se calejando, né? E aumentando a nossa própria bagagem, o nosso próprio repertório de ideias. Eu, particularmente, um dos motivos de eu querer conhecer o pensamento da esquerda é exatamente saber aonde eles erram e, portanto, depois poder demonstrar isso, né, para as outras pessoas e quem sabe, ajudá-las com essa outra perspectiva, né, para que elas saiam dessa espiral fecal que são as ideias de esquerda, certo? Bom, já falei pra caramba aqui, fiz um vídeo demasiado longo, mas é um assunto que eu achei legal de fazer um vídeo, né? Talvez valha de alguma coisa todo esse papo, esse falatório aqui. Mas basicamente é isso. Então talvez sirva para você uma estratégia de ficar na sua simplesmente, faz lá na prova semente, fala o que o professor quer ouvir só para passar na matéria e tudo bem. Depois você dá sequência na sua vida intelectual, ou você vai para uma linha mais de enfrentamento, se assim for a sua personalidade, mas sempre tendo cautela, sabendo como provavelmente você vai ser mal interpretado de propósito, muitas vezes, sabendo como as pessoas vão te testar. Então você, para isso, tem que estar preparado. Você vai ter que estudar mais do que seus amigos, você vai ter que ler autores que os seus amigos não leem, e às vezes as pessoas vão olhar esse talento para você. Se você liga para isso, vai ser um problema. Se você não liga para isso, como eu não ligava, então tanto faz, né? Essa é a ideia. E um último comentário, só para terminar então o vídeo, já estamos acabando. Estou lembrando aqui, eu acho que uma das únicas provas que eu tirei 10, efetivamente 10 cravado lá na faculdade, que eu me lembro pelo menos, foi uma prova sobre a crise de 1929. E por que eu tirei 10 nessa prova? Porque eu reproduzi a tese do Eric Hobsbawm sobre a crise de 29. Eu concordo com ela? Não. Se dependesse da minha visão, eu ia apresentar outros argumentos, eu ia falar algo muito mais próximo do que o Murray Newton Rothbard diz sobre a crise de 29 do que o que diz o Eric Hobsbawm. Só que qual o problema? A literatura do curso lá, a bibliografia do curso, naturalmente não incluía outros autores. Só incluía o Eric Hobsbawm, que dizia que a crise de 29 é uma crise da superprodução, do capitalismo, uma tese na qual ele não se pergunta por que afinal havia uma superprodução gratuitamente, né? Será que as pessoas são idiotas, né? Elas gostam de jogar fora recursos, né? Ele não se pergunta isso e, portanto, ele carece de uma alternativa melhor na hora de dar uma resposta. Mas o que eu fiz? Eu simplesmente reproduzi todo o passo a passo do Eric Hobsbawm para explicar a crise. A minha professora, que por sua vez gostava do Hobsbawm e não conhecia nada além disso, até porque se ela considerasse outras teses, talvez ela passasse como bibliografia, então ela adorou e me deu 10 na prova. Ahá, tá vendo? Então, no fim das contas, foi uma mescla aí de estratégias, né? Enfim, acho que não há uma receita de bolo, não há um prato pronto a ser comprado aqui. Apenas essas considerações. Então, por enquanto é isso. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui. Se você quiser acompanhar mais vídeos, você pode se inscrever aqui no canal. Eu espero todos vocês aqui em breve. E aliás, avaliem o vídeo, que vocês ajudam aqui dentro do YouTube quando vocês fazem isso, porque daí o vídeo chega para mais pessoas. Certo? Então, até a próxima.